Ciao a tutti, come va? O jogador Robinho, ex-jogador do Santos, do Real Madrid, do Manchester City e seleção brasileira e outros tantos times pelo mundo, foi condenado pela justiça italiana a uma pena de 9 anos de prisão por abuso sexual. Essa sentença já faz bastante tempo que saiu, foi em 2017, mas esse assunto voltou à tona recentemente, porque o jogador estava assinando um contrato com o Clube do Santos, para atuar novamente pelo Clube do Santos, mas começou uma movimentação nas redes sociais, falando acerca dessa condenação, patrocinadores ameaçaram de ir embora e esse contrato foi rompido. Então, vamos falar um pouco hoje, aqui na nossa coluna, sobre esse caso da condenação na justiça italiana. Sem entrar no mérito da questão, né, e sem também fazer uma análise moral acerca do caso, que não cabe a nós, né, aliás, é uma condenação que o jogador sofreu, que ainda está pendente de recurso, e que o recurso deve ser julgado agora em dezembro de 2020, mas esse assunto voltou à tona e as pessoas então comentam acerca dessa condenação italiana, né, se isso pode servir aqui para o Brasil, como é que é isso, querem entender um pouquinho melhor este caso do jogador Robinho. Então, em razão disso, nós vamos falar acerca do fato. No dia 22 de janeiro de 2013, o jogador Robinho estava, junto com vários amigos, numa casa noturna na cidade de Milão. Ele defendia, então, o Milan, o clube do Milan, e ele estava nessa casa noturna chamada Cio Café, que é muito frequentada por brasileiros lá em Milão. E nessa mesma localidade, nessa mesma casa noturna, estava uma moça de origem albanesa, não é, que também estava lá comemorando o seu aniversário. Ela, então, faria 23 anos à época. Essa jovem já conhecia o Robinho e também os amigos do Robinho, não é? Inclusive teria ido no ano anterior ao aniversário do Robinho. Já os conhecia. E depois de muita ingestão de bebida alcoólica, a jovem estava dançando, dizem até de uma maneira sensualizada. Então, os amigos do Robinho levaram a moça para o camarim dos músicos que atuam ali naquela casa, né? Quando tem algum músico, tem lá o camarim, então levaram para o camarim e lá o jogador Robinho, junto com seus amigos, teriam, né, abusado sexualmente da moça. Ocorre que este fato, né, essa condenação, inclusive, voltou à tona porque vazaram algumas interceptações telefônicas que foram feitas para a investigação criminal. E nas interceptações telefônicas ficou claro que o fato ocorreu e o jogador Robinho mostrou em alguns momentos um certo desprezo, menosprezo à condição da moça, né? Tanto é, ele teria dito numa das gravações, ele teria dito isso daqui, ó. Isso tudo é ridículo. Aquela menina estava tão bêbada que não percebeu nada. E disse também outras coisas que foram gravadas. Um fato interessante da justiça italiana, e que não se aplica na justiça brasileira, é que as interceptações telefônicas, elas não foram feitas apenas nos telefones dos acusados, do Robinho e dos seus amigos, mas também no próprio telefone da vítima. E diz a procuradoria, encarregada da acusação, que a moça em nenhum momento se contradiz, em nenhum momento das interceptações ela acabou por se contradizer. O jogador Robinho, ele não nega a relação sexual, mas ele afirma categoricamente que foi consensual aquela situação, né?
A condenação ela se deu no Tribunal de Milão, né, na 9ª sessão, que dizem também que é uma sessão bastante rígida, e o julgamento foi conduzido por 3 juízes, ou melhor, 3 juízas, que foi a juíza Mariolina Panacitti, que foi a presidente, Simone Luerti e Piera Gasparini. Não é? E a condenação se deu com base no artigo 609 do Código Penal italiano. Não é? E, basicamente, o artigo 609 diz lá: participação de 2 ou mais pessoas reunidas para ato de violência sexual, forçando alguém a manter relações sexuais por sua condição de inferioridade física ou psíquica. Atenção a essa parte final. Inferioridade física ou psíquica. No Brasil, o crime equivalente a este crime lá da Itália seria o chamado estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal brasileiro, cuja conduta criminosa é ter, atenção a isso, ainda que consensualmente ter a relação sexual com o vulnerável, não sendo necessário a presença de constrangimento. Não precisa constranger alguém, e sim simplesmente ter a relação com o vulnerável. E no caso, a condição de vulnerabilidade da jovem albanesa se dá, nas palavras do próprio jogador, do próprio Robinho, em razão da falta de condições que a mesma tinha de oferecer resistência. Quando uma pessoa não tem condições de oferecer resistência, seja porque está bêbada, drogada ou adormecida até, existe uma droga que se coloca em bebidas chamada Boa Noite Cinderela, em que a pessoa ingere esta bebida, dorme e pode ser vítima de abuso sexual e de outros fatores, né? Então a pessoa está numa condição de vulnerabilidade. Nessa condição, então, caracterizaria no Brasil o estupro de vulnerável, né? Um detalhe importante é que o estupro de vulnerável no Brasil, sempre fazendo esse paralelo Itália-Brasil, no Brasil ele se dá mesmo que não seja conjunção carnal, e sim a prática de qualquer ato libidinoso. Pode ser a conjunção carnal ou a prática de qualquer ato libidinoso. Numa das interceptações lá, o Robinho teria admitido que teria feito sexo oral com a moça, né, e que isso não seria sexo. Para efeitos criminais no Brasil, sim, né, poderia caracterizar o estupro de vulnerável, em razão de qualquer ato libidinoso. A pena mínima para o estupro de vulnerável no Brasil é de 8 anos de reclusão. Lá na Itália ele foi condenado a 9 anos, aqui a pena mínima seria de 8 anos, sendo considerado esse crime como um crime hediondo. Bom, como eu disse, há uma pendência de julgamento ainda para o mês de dezembro, e nós vamos fazer o seguinte: no nosso próximo artigo, nós vamos tratar da possibilidade ou não da extradição do jogador do Brasil para a Itália, ou de outro país para a Itália, e também da possibilidade de cumprimento dessa sentença no Brasil, caso ela se confirme nos tribunais italianos, nas instâncias recursais. É isso aí por hoje, um grande abraço, arrivederci.